A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Bom, nós vamos estudar agora a segunda lição desse trimestre, que traz como assunto geral em defesa da fé cristã. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequiel Soares. E nós vamos estudar aí, vamos estudar durante todo esse trimestre lições que vão nos ensinar a defender a nossa fé diante das seitas, das heresias, das doutrinas, falsas doutrinas que surgiram lá no tempo passado e ainda existem nos dias de hoje, que representa muitas vezes uma ameaça para a pregação genuína do Evangelho. Então nós temos aí a oportunidade nesse trimestre de aprender, de crescer muito na nossa fé e aprender a defender a nossa fé com um embasamento bíblico. O pastor Ezequiel Soares está nos ajudando a compreender toda essa questão. Bom, a lição que vamos estudar hoje, a lição de número 2, que vai ser estudada no dia 12 de janeiro de 2025 nas nossas escolas dominicais, tem como título Somos Cristãos. Esse é o título desta lição. Somos cristãos. O objetivo desta lição não é explicar o que significa ser cristão. O objetivo desta lição não é explicar às pessoas a razão da existência, o significado, nada disso. O objetivo desta lição é nos mostrar que o cristianismo ele tem luz própria, ele tem uma identidade, ele tem um perfil, e se nós nos julgamos cristãos, precisamos estar enquadrados dentro desse perfil. A lição traz aqui uma afirmação, somos cristãos, mas essa afirmação aqui, ela nos leva a questionar coisas importantes, do tipo, se somos cristãos, qual deve ser o nosso procedimento? Qual deve ser a nossa postura? Qual é a nossa identidade? Se somos cristãos, nós precisamos entender a essência do cristianismo. O que significa de fato ser cristão? A lição ela vai nos ajudar a compreender não o que é de fato o cristianismo, mas como nós devemos viver o cristianismo. De que forma nós devemos viver a nossa vida cristã, justamente para que as pessoas compreendam, entendam que o cristianismo ele não é uma ramificação, não é uma emanação, não é uma denominação de qualquer outra prática religiosa. E nesse caso aqui nós vamos falar dos judaizantes, do judaísmo, porque o cristianismo muitas vezes é apontado como uma continuação do judaísmo. Uma continuação, uma continuidade. Quando na verdade, estudando com muito cuidado a Bíblia, nós percebemos que o cristianismo não é uma continuação do judaísmo. É mais fácil compreendermos o judaísmo como uma preparação. Nós temos os preceitos, muitas normas, muitos ensinamentos lá da lei que serve para nós hoje. No entanto, nós entendemos que todo o ensinamento que foi dado lá, de alguma forma serviu de preparação para que nós pudéssemos hoje viver o cristianismo, que por sua vez não é uma continuidade do judaísmo, porque o cristianismo tem fundamentos bem claros e próprios que estão acima de todas as práticas do judaísmo, de todas as práticas dos judaizantes. Então essa lição vai ser muito interessante para a gente compreender a identidade do cristão, a identidade do cristianismo. Nós precisamos compreender de uma forma muito clara que o cristianismo não precisa
dos ritos, não precisa acrescentar dentro de si elementos que fazem parte de qualquer outros grupos religiosos, porque o cristianismo, ele por si só, ele tem vida própria, ele tem o seu próprio fundamento, ele tem seus próprios princípios, o ensinamento do Senhor Jesus, o fundamento do cristianismo são os ensinamentos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, e isso é suficiente para que nós vivamos uma vida que a gente pode chamar de vida de cristão, tá certo? Vamos aprender um pouquinho sobre isso, vamos nos aprofundar no decorrer desta lição. No nosso textuário nós temos o seguinte texto, Atos capítulo 15, versículo 19, diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios, não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo 15, versículo 19. Quem estuda a Bíblia sabe que o capítulo 15 do livro de Atos é um capítulo muito importante na história da igreja, porque ali os apóstolos fizeram um concílio, uma convenção. E nessa grande convenção, neste grande concílio, eles debateram, discutiram fundamentos do cristianismo. A questão das práticas da lei, dos ritos da lei, que muitos entendiam que deveria fazer parte do cristianismo, e os apóstolos discutindo essa questão ali, relacionada à circuncisão, se deveria circuncidar os gentios ou não. Ora, a circuncisão era uma prática que estava relacionada a um pacto que Deus fez com os descendentes de Abraão, nesse caso com o povo de Israel. Deus havia estabelecido a circuncisão como um símbolo, como parte da aliança que Deus, havia feito com os descendentes de Abraão. Portanto, todo judeu, ele deveria circuncidar, porque a circuncisão de um judeu significa que aquele judeu está se submetendo à aliança. Era essa a visão que se tinha no Antigo Testamento, mas agora, com o surgimento da igreja, o corpo de Cristo, levanta-se dentro da igreja a questão: devemos ou não devemos circuncidar os gentios que se convertem? Porque a igreja começou com os apóstolos, começou com aqueles prosélitos lá em Jerusalém, que foram até Jerusalém para participar da festa de Pentecostes, da Páscoa, a festa de Pentecostes, e lá viram aqueles 120 crentes falando em línguas, né? E cada um ouvia um apóstolo ali falando na língua dele, original dele, né? Então essas pessoas ficaram maravilhadas por ver aqueles apóstolos, pessoas simples falando línguas, adorando a Deus nas suas próprias línguas. Então aquilo chamou a atenção daquelas pessoas. Pedro traz uma mensagem maravilhosa, quase 3.000 pessoas se convertem na primeira mensagem pregada por Paulo, e essas pessoas se converteram, mas eram ainda prosélitos, pessoas que haviam se convertido ao judaísmo e agora se convertem ao Evangelho, a Cristo, se tornam cristãos. Mas a partir do momento que o Evangelho chegou lá em Antioquia, e a partir dali os discípulos começaram a pregar também para os gentios começaram a receber a mensagem do Evangelho, os gentios começaram a se converter, e começou a ter um grande crescimento na igreja, que até então começou com os judeus, todo mundo circuncidado bonitinho, mas agora surge uma grande quantidade de gentios, pessoas que não eram circuncidados, pessoas que eram gregos, eram bárbaros, né, faziam parte do Império Romano, eram romanos, e essas pessoas estavam se convertendo ao Evangelho agora. E aí levantou-se a questão: o que fazer com os gentios? Vamos circuncidar todo mundo? Só que a circuncisão não era um rito relacionado ao cristianismo. Jesus não ordenou que circuncidasse ninguém. Não havia ordenança de circuncidar ninguém. E esse assunto virou tema de um grande debate nessa reunião em Jerusalém, quando os apóstolos estavam ali reunidos,
juntamente com Paulo também, com Barnabé, para discutir essa questão. E nessa reunião chegou-se à conclusão o que está dito aqui pelo apóstolo Tiago, versículo 19: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem, não deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Ou seja, Tiago, em comum acordo com os apóstolos, chegaram à conclusão que não deveria impor aos gentios a regra, a lei da circuncisão, e nem muito menos as práticas ritualísticas, as práticas ritualísticas do judaísmo, entendendo que eles não estavam vivendo uma continuidade do judaísmo, mas estavam vivendo agora uma vida diferente, uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, de fato, estava ali sendo fincada as bases, estava sendo lançada sobre a terra os fundamentos da religião que nós hoje fazemos parte, chamada cristianismo. Certo? A questão toda é que a gente precisa entender que cristianismo não se pauta, não tem como ponto principal as regras. Ué, pastor, mas o que o senhor está dizendo? O cristianismo não tem como ponto principal as regras, os ritos. Olha o que nos diz aqui a verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Ué, pastor, mas então se o cristianismo não tem como ponto principal, como base fundamental, as regras e os ritos, então por que nós temos regras? Nós não temos regras, temos regras. Nós não temos ritos, temos ritos. Só que o ponto vital do cristianismo é o relacionamento pessoal com Jesus. Porque do que adianta eu obedecer às duas ordenanças que Jesus deixou, que é o batismo e Santa Ceia? Do que adianta eu ser uma pessoa extremamente religiosa? Todo dia eu estou na igreja, não perco Santa Ceia, não perco culto, se eu não tenho intimidade com Jesus? Se eu não vivo um relacionamento com Jesus, se eu não tenho experiência com Jesus, se eu não tenho uma comunhão real com Jesus, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? As regras têm o seu valor, os ritos têm o seu valor, o culto tem o seu valor, claro que tem, claro que tudo isso tem valor, sem dúvida nenhuma. Só que a questão toda é o seguinte: de nada vale você cumprir todos esses rituais, você ter uma aparência de crente, vestimenta, uma linguagem, uma roupa, uma aparência. Não adianta você ter um estereótipo cristão se você não vive isso no seu íntimo. Porque o verdadeiro cristianismo não são as regras, os ritos. O verdadeiro cristianismo é o relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro cristianismo. Vocês estão compreendendo? E aí está um ponto importante para a gente tratar nesta lição. Qual é a grande diferença dos judaizantes para o cristianismo? Os judaizantes são aqueles que praticam o judaísmo. Qual a diferença deles? Eles são expert na prática, são cuidadosos, meticulosos em praticar os rituais. Mas a essência e a verdadeira comunhão com Deus e a comunhão com Cristo não tem. Então é uma religião com muitas práticas, com muitos rituais, mas um estereótipo, não tem vida, não tem comunhão. E nós estamos estudando essa lição aqui para nos alertar também, nós cristãos precisamos estar atentos para nós não cairmos no mesmo erro, de viver um cristianismo estereótipo, um cristianismo de muita aparência, porque tem pessoas que você olhando o exterior, a aparência, ele é irrepreensível. Ela é irrepreensível.
Você não vê a forma de se vestir maravilhosa, a forma de se falar maravilhosa, a forma de se apresentar em público maravilhosa, mas a essência e o coração, como é que vive esse coração? Tem comunhão com Deus? Vive o amor? Uma preocupação muito grande com todas as regras, com todos os ritos. E aí Jesus vem e resume tudo em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, automaticamente você vai cumprir toda a lei. Jesus vem e resume tudo em 2 mandamentos, nos fazendo compreender que mais importante do que a aparência, o estereótipo, é o que você tem dentro do coração. É o que você tem no seu íntimo. Aí o que acontece? Se você vive um cristianismo verdadeiro de dentro para fora, aí o seu exterior vai ser reflexo do que tem no interior. Certo? Agora, o exterior sem a essência é uma lata vazia descendo o morro. Faz muito barulho, mas não tem absolutamente nada por dentro. Não tem conteúdo. E nosso desafio hoje é exatamente isso. Nós precisamos ter muito cuidado para que a nossa vida cristã não seja uma vida de aparência, de estereótipo, onde por fora tudo está muito bonito, mas por dentro não tem conteúdo. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. E aqui, na verdade prática, nós temos um verdadeiro alerta para nós. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. De nada vale você se preocupar com os rituais, você se preocupar com a aparência, se o seu coração está completamente distante de Deus. Então, o que você tem no seu exterior deve sim ser reflexo daquilo que você tem no seu íntimo, no seu interior. Deu para vocês compreenderem? Deve-se ter uma coisa, mas sem perder a outra. Bom, nós temos aqui a leitura bíblica em classe, Gálatas capítulo 2, versículo 1 até o 9, versículo 14. O que nós temos nesse texto aqui? Temos os bastidores. O apóstolo Paulo trazendo aqui os bastidores de momentos de conflitos que foram vividos pelos apóstolos em relação aos judaizantes, que se infiltraram dentro do cristianismo e tentaram influenciar o cristianismo, tentaram misturar o evangelho com o judaísmo, transformando assim, essa era a ideia, né? Transformar o cristianismo em um braço do judaísmo, mais uma denominação do judaísmo. A verdade é que no início, bem no início da igreja, não ficou muito claro para as pessoas que Jesus estava fazendo da igreja o seu corpo. Isso não ficou muito claro para as pessoas no início, que Jesus estava fazendo da igreja um edifício onde ele, Jesus, seria o fundamento. A princípio, pensava-se que o cristianismo era uma seita do judaísmo. Pensava-se. Vocês observem que lá no capítulo 4, do livro de Atos, Pedro e João foram ao templo para orar. Mas o templo era do culto judaico. O que Pedro e João, apóstolos, estavam fazendo lá? Eles foram orar. Ou seja, era aceito. Ainda se permitia os discípulos de Jesus ir ao templo orar. Num templo que era para o culto judaico. Não era um templo como os de hoje, templos de igrejas, que a gente chama de igreja, que a gente chama, templo de culto para culto evangélico. Não tinha nada disso, nada dessas nomenclaturas, nada disso. Ali existia um templo em Jerusalém, que era o templo que servia aos judeus para realizar o culto judaico.
Essa é a verdade. E o que Pedro e João foram fazer lá? Pedro e João foram orar. E eles permitiram que Pedro e João subissem ao templo para orar. Isso mostra que havia ainda, certamente, uma ideia de que o que os discípulos estavam pregando tinha muito mais a ver com uma ramificação do judaísmo do que uma nova religião, né? Então, no início, não estava muito claro para os judeus o que era a pregação aí de Jesus, dos apóstolos. Depois, com o passar do tempo, que foi ficando claro para eles que o cristianismo não tinha realmente nada a ver com as bases do judaísmo. Depois ficou claro, porque o judaísmo pregava a salvação pela lei. Mas nós aprendemos no cristianismo que pela lei ninguém pode ser salvo. O judaísmo pregava que todos tinham que cumprir a lei. Mas em Cristo nós sabemos que só Jesus, no Evangelho fica claro que só Jesus cumpriu toda a lei. Portanto, todos estão perdidos se for depender de salvação pela lei. Jesus, sim, ele cumpriu a lei por nós. Ele cumpriu por nós. Ele cumpriu a lei por nós. E morreu pelos nossos pecados, para nos remir, para pagar o preço por nós. E nós hoje somos salvos não pela lei. Somos salvos pela graça. Somos salvos mediante a graça, pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos se crermos que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos perdoar os pecados. Se nós crermos nisso, nós alcançamos a salvação. Veja que não tem realmente nada a ver com o judaísmo, que defendia, na crença dos judeus, defendia a ideia de que você tinha que cumprir a lei para ser salvo. Tá certo? Só que a lei, nós compreendemos que a lei, ela servia como um espelho. Ela revela os pecados, mas ela não resolve o problema do pecado. O espelho é assim, quando você chega diante do espelho, você vai notar uma mancha aqui, uma mancha ali, uma espinha lá, uma marca que você tem aqui. Mas o espelho só mostra. O espelho não tem poder de tirar nada. Nada, absolutamente nada. Assim é a lei. A lei é o espelho que revela os pecados do homem, mas não tem poder para resolver o problema. Só que na própria lei você vai encontrar mensagens proféticas, você vai encontrar a indicação da solução do problema, que viria através de quem? Através de Jesus, o Messias prometido, que veio para morrer pelos nossos pecados e pagar o nosso preço, né? Pagar o preço dos nossos pecados. Então, a lei, de alguma forma, ela apontava para o que iria ser feito no futuro, que é a remissão dos nossos pecados através de Cristo Jesus. E aí, compreendendo dessa forma, fica muito claro para nós que nós não temos que nos sujeitar aos ritos do judaísmo, não temos que nos sujeitar à prática do judaísmo para ser salvo. A obediência, ela também existe no Evangelho, como existe na lei. Só que lá na lei, as pessoas obedeciam para ser salvo, mas ninguém podia ser salvo pela lei. Nós obedecemos não para ser salvo, mas por ser salvo. Uma vez que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, recebemos o perdão dos nossos pecados, nós adquirimos graça, adquirimos condições para viver uma nova vida. E nós agora temos força para dizer não ao pecado, porque a graça de Deus está sobre nós. O Espírito Santo de Deus fez de nós nova criatura. Então nós temos agora a força para dizer não ao pecado. E nós obedecemos a Cristo, obedecemos a sua palavra, não para ser salvo. Porque a salvação não depende da nossa obediência, não depende das nossas obras. Nós obedecemos por ter certeza da salvação. A nossa salvação vem pela fé, mediante a graça do Senhor Jesus. O Senhor morreu na cruz por nós, obra da graça, favor não merecido. Pela fé, quando cremos, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, alcançamos a salvação. E agora, uma vez salvo,
eu obedeço a Jesus por amor, por prazer, por alegria, por satisfação, por vivenciar essa comunhão com Ele. Então a minha obediência não me salva, a minha obediência é reflexo, é resultado da minha salvação. Vocês estão compreendendo? Quando a gente estuda isso, fica muito claro para nós que cristianismo não tem absolutamente nada a ver com o judaísmo. São coisas bem diferentes. Mas, no início da igreja, havia sim muitas dificuldades para as pessoas compreenderem isso. E os apóstolos tiveram esse desafio. Eles ensinaram muito para que as pessoas compreendessem que eles estavam livres, libertos da lei. Estavam livres do domínio da lei para viver a liberdade que só é possível encontrar em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala lá na carta aos Gálatas, né? Estais, pois, livres, né? Estais, pois, livres, não torneis a se submeter ao jugo da servidão, que seria a lei. Então ele diz aqui no capítulo 5 de Gálatas: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O jugo da servidão aqui é você voltar a se submeter à lei como meio de salvação. Então isso seria voltar à servidão, a se tornar escravo, né? E nós fomos chamados para ser livres, livres para servir, livres para obedecer, livres para amar a Cristo, livres para a vontade, para fazer a vontade do Senhor Jesus. Bom, aí vamos lá, vamos aprender aqui um pouquinho sobre os bastidores do que estava acontecendo lá em Jerusalém em relação a essa discussão. Gálatas capítulo 2, versículo 1 até o 9 e o versículo 14, Paulo explica o que ele enfrentou lá em Jerusalém. Olha o que ele diz aqui: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Tito era grego de nascimento, né? Estrangeiro, portanto, não era judeu. Versículo 2: e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então Paulo está dizendo aqui, quando ele fala outra vez no versículo 1, ele está dizendo que ele já tinha ido em Jerusalém em outro momento, para ir lá prestar relatórios sobre tudo que estava acontecendo, como que o evangelho estava chegando aos gentios. Ele foi lá dar satisfação da sua conversão também, que foi uma coisa que despertou muita curiosidade também dos apóstolos, né? Inclusive, quem levou Paulo até os apóstolos foi Barnabé. Barnabé que levou Paulo até os apóstolos, mostrando para os apóstolos que Paulo realmente estava convertido. Aí, Paulo aqui no versículo 1 diz, outra vez ele foi a Jerusalém com Barnabé, dando a entender aqui que esse relato que ele faz aqui no capítulo 2 não foi na primeira vez quando ele foi lá em Jerusalém. Isso aqui foi um outro momento. E aí diz no versículo 2 que ele foi lá por uma revelação, ou seja, ele não foi lá para prestar contas em uma reunião com os apóstolos, para prestar um relatório, nada disso. Ele foi lá por uma revelação, ele sentiu de Deus, Deus o revelou, Deus o indicou, orientou ele a ir lá, e ele foi expor lá detalhes do que estava acontecendo no seu ministério, a pregação do evangelho aos gentios. E ele diz aqui que ele levou também a Tito, né? Levou Tito, Tito era um representante desse movimento que estava acontecendo. A igreja estava recebendo os gentios e Tito era um representante desse grupo de pessoas estrangeiras, dos gregos, que estavam se convertendo a Jesus. Então ele leva Tito ali como uma testemunha para ser apresentado diante dos apóstolos. Aí versículo 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque o grande tema era, vamos impor aos gregos, aos gentios, a circuncisão. Se quiserem ser crentes, tem que circuncidar, ou seja, além do batismo, eles teriam que passar pelo processo da circuncisão. Aí Paulo diz aqui que os apóstolos parece que já tinham um entendimento de que isso não deveria acontecer.
Porque ele fala aqui que Tito não foi constrangido a circuncidar. Os apóstolos não fizeram essa imposição a Paulo e a Tito. Paulo levou Tito para ser apresentado lá diante dos apóstolos e os apóstolos não pressionaram Paulo para circuncidar Tito, dando-nos a entender que Paulo, Pedro, Tiago e João já tinham uma compreensão de que os ritos do judaísmo não deveriam ser transferidos para a igreja. E aí no versículo 4, o que é que nós temos aqui? Paulo continua narrando. É isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Aí o versículo 9 diz: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Gente, isso aqui é extraordinário. Nós estamos acompanhando aqui o apóstolo Paulo nos dando detalhes de como que os apóstolos lidaram com essa questão dos judaizantes e como ficou claro para os apóstolos que Paulo realmente tinha sido chamado por Deus para exercer o seu ministério entre os gentios, enquanto eles exerciam esse mesmo ministério de pregar o evangelho para os judeus. E ficou compreendido aqui que a igreja não é um Israel melhorado. A igreja não é uma continuidade do povo de Israel. Não. Ficou muito claro aqui que os apóstolos estavam entendendo a igreja como o corpo de Cristo que iria agregar gentios e judeus dentro do mesmo conjunto de doutrinas, dentro das mesmas regras que não estão relacionadas ao judaísmo, estão relacionadas aos fundamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Aqui fica claro isso. Observe que Paulo diz aqui que ele estava reunido com os apóstolos, Pedro, Tiago, João, mas alguém se intrometeu lá, alguém se envolveu na conversa, alguém se intrometeu na conversa. Ele fala aqui sobre os irmãos, os falsos irmãos, que eram os judaizantes. Eles entraram secretamente, se infiltraram e de alguma forma tentaram tumultuar o que estava ali acontecendo nessa reunião, tentando impor as regras do judaísmo sobre os cristãos gentios em especial. Então Paulo diz aqui, deixa bem claro que os apóstolos compreenderam que o cristianismo não era uma continuidade do judaísmo, mas aqueles que certamente se converteram do judaísmo e vieram para a igreja, queriam que a igreja fosse a continuidade do judaísmo. E a Bíblia diz aqui que o próprio Paulo narra aqui, ele diz que ele não cedeu. Eles queriam circuncidar Tito para servir como referência, para servir, quem sabe, ali como exemplo, mas Paulo não concordou, Paulo não cedeu. Ele diz aqui que não cedeu nem uma hora, os quais nem por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós.
O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para os crentes da Galácia: vocês estão voltando atrás, vocês estão aceitando as doutrinas dos judaizantes? Eu lutei por vocês, eu batalhei por vocês, eu fui diante dos apóstolos e resisti esses tais aí, eu resisti por amor a vocês. E agora vocês estão voltando atrás, vocês estão cedendo à doutrina deles. Eu fiz um esforço tremendo lá e vocês não estão valorizando isso agora? Porque entre os crentes da Galácia, entre os Gálatas, existia ali crentes que estavam voltando às práticas do judaísmo. Eram cristãos, mas que estavam voltando às práticas do judaísmo. Então Paulo corrige aqui esses irmãos, dizendo: por que vocês estão voltando às coisas anteriores? Por que vocês estão voltando às práticas anteriores? Por que vocês estão voltando à religião anterior? Vocês já foram libertos disso. Vocês já foram libertos para viver a liberdade em Cristo Jesus. Não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo explica isso. E cá nos versículos finais aqui, 7, 8 e 9, nós observamos que Paulo ele se apresenta como o apóstolo dos gentios, que pregava aos incircuncisos, aos que não praticavam circuncisão, porque eram gentios. E a pregação de Paulo está no mesmo patamar de valor do apóstolo Pedro, que se tornou aqui um símbolo dos que pregavam para os circuncidados, né? Que pregava para os judeus. Então, Paulo diz aqui que o trabalho feito por Pedro era o mesmo feito por Paulo, que a mensagem era uma só: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e só através de Jesus é possível alcançar a salvação. Deu para entender? Então, fica muito claro para nós aqui que o Evangelho ele tem o poder de unir os judeus, os gentios, fazendo dos judeus e dos gentios um só povo em Cristo Jesus. Versículo 14 finaliza dizendo: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Se vocês lerem aqui o contexto, vocês vão ver que Paulo, nessa parte aqui, ele está falando de um momento em que ele corrigiu a Pedro, porque eles estavam em um momento, uma refeição, uma reunião, certamente, e Pedro estava no meio dos gentios, normal, se comportando normalmente, Pedro judeu, no meio dos crentes gentios. Mas aí chegou os discípulos de Tiago na reunião, e os discípulos de Tiago eram de Jerusalém. Tiago era dirigente, pastor de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. E diz aqui a narração do apóstolo Paulo que quando Pedro viu os discípulos de Tiago chegando, ele foi se afastando dos crentes gentios de fininho. Ele foi se afastando, ele não queria se comprometer. E aí Paulo o repreendeu diante de todos, né, para que isso não viesse a acontecer. Porque, na verdade, a grande luta dos apóstolos ali era justamente acabar com essa segregação, com essa divisão que estava ameaçando acontecer na igreja. A divisão entre crentes circuncidados e crentes não circuncidados. Então, Paulo, preocupado com essa questão do judaísmo que estava ameaçando a unidade da igreja, Paulo corrige Pedro e corrige na presença de todos, justamente para desconstruir aquela realidade que estava surgindo, porque o próprio Pedro estava ficando constrangido de permanecer entre os cristãos gentios para não desagradar aqueles que vieram de Jerusalém, que tinham uma visão ainda bairrista, que entendia que os gentios, para serem cristãos, tinham que circuncidar. Porque, na verdade, havia uma tentativa de trazer os ritos do judaísmo para dentro da igreja. Bom, vamos lá. No nosso comentário, nós temos aí o comentarista dividindo a lição em 3 partes. No primeiro tópico, ele fala sobre prevenindo-se contra a tendência judaizante. Primeiro subtópico: subindo outra vez a Jerusalém.
Nós temos aqui Paulo explicando, né, que ele estava indo a Jerusalém mais uma vez. No segundo subtópico, o objetivo da reunião. Qual era o objetivo da reunião que Paulo teve lá com os discípulos? Eu vou ler aqui, diz assim: é bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha a convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Aí, terceiro subtópico, nós temos aqui Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes neste capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco para Paulo, foi um risco que Paulo correu. Mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Aí eu expliquei para vocês que houve todo esse conflito. Gente, imagine bem, o judeu, dentro da cultura deles, eles não comia com gentios, não tinha mistura com gentios. Judeu era judeu, gentil era gentil. Mas agora se convertem. Agora o judeu se converte. E o gentil se converte também. Ou seja, os judeus continuaram com aquelas questões culturais, aqueles rituais, né? Aquela forma própria de se alimentar, separados. Eles queriam continuar desse jeito. E agora, o desafio dos apóstolos era dizer para eles que não, isso tem que acabar. Nós vamos ter que ceder, nós vamos ter que romper com essa cultura nossa, porque isso tudo está relacionado a práticas do judaísmo. Mas agora nós não somos mais praticantes do judaísmo, nós somos cristãos, seguidores de Cristo. E Cristo comeu na casa de publicano, Cristo comeu na casa de fariseu, Cristo falava com os estrangeiros, Cristo conversou com a mulher samaritana no poço. Ou seja, Cristo quebrou, Jesus quebrou essas barreiras, Jesus quebrou essas divisões. Em Cristo Jesus nós somos um só povo, Ele é o cabeça da igreja, nós somos um corpo. Então nós não podemos mais ter essa acepção, não podemos impedir as pessoas de serem crentes. Nós precisamos ter uma postura agregadora, recebê-los, orientando eles a viverem dentro da verdade do Evangelho, deixando todas as práticas extras bíblicas que não diz respeito ao ensinamento cristão, mas vivendo junto conosco a liberdade em Cristo Jesus e praticando o amor, uma vida de fé, né? E todos os demais ensinamentos que Jesus deixou para aqueles que verdadeiramente são cristãos. Deu vocês compreender? Bom, no segundo tópico da nossa lição, nós temos aqui a tendência judaizante no início da igreja. Aí nós temos número 1, o espanto do apóstolo. Temos aqui um comentário interessante, né? Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. O verbo grego metatiteste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Ou seja, a carta aos Gálatas é uma carta onde Paulo adverte os crentes, porque os crentes estavam se afastando daquilo que aprenderam do próprio apóstolo Paulo e estavam novamente voltando aos rituais do judaísmo. Por isso que Paulo começa a sua carta dizendo: gente, ainda que um anjo desça do céu e pregue um evangelho que vá além do que foi pregado para vocês, ainda que isso aconteça, vocês não devem receber, vocês devem considerar isso como anátema. Vocês não podem aceitar outro evangelho a não ser o do Senhor Jesus. Mesmo que desça um anjo do céu, vocês não devem aceitar esse evangelho se vier, seja de quem for. Bom, no segundo subtópico nós temos aqui o clima de tensão.
Eu falei sobre isso aqui no versículo 3 de 5, né? Houve um momento aqui difícil de tensão, porque se infiltrou na reunião de Paulo com os apóstolos os judaizantes, que tentaram forçar uma situação para impor a Tito a circuncisão. E no terceiro tópico nós temos a tendência judaizante hoje. Vamos lá, o que a gente aprende nessa lição que a gente pode aproveitar nos dias de hoje? Ou seja, qual é a lição que a gente aprende aqui para nós nos dias de hoje? O que nós podemos colocar em prática? Vamos lá. Primeiro subtópico, o mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios. Aí temos as referências que diz respeito a isso, né? Para pregar aos não-judeus. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. A mensagem que Pedro pregava para os judeus era a mesma que era pregada para os gentios. Então não tinha dois povos, era um povo só, a igreja do Senhor Jesus. Dos dois povos, Deus fez um. O próprio apóstolo Paulo ensinou isso lá na carta aos Efésios. Em outro momento, Paulo chega também a explicar, olha, se você aceitou a Jesus circuncidado, permaneça circuncidado. Se você aceitou Jesus sem ser circuncidado, permaneça sem ser circuncidado. Porque a circuncisão não é o fundamento da fé cristã. Tá certo? Não é. Número 2, o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o crente, o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho, por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do Espírito, do fruto do Espírito. Terceiro subtópico, as práticas judaizantes atuais. Isso aqui é importante que você entenda. Como é que a gente vai aplicar o assunto que começou lá na igreja primitiva, aplicar nos dias de hoje? Essa discussão ela continua hoje. E como que a gente deve tratar essa questão? Vamos lá. Terceiro subtópico, as práticas judaizantes atuais. Elas são bastante: a guarda do sábado, a observância rigorosa do Kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do sofá, a trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talit, ou talit, né? O manto ou chale usado para oração, e o uso do kippá, o solidel que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Gente, esses elementos que o comentarista colocou aqui são elementos relacionados ao judaísmo. Quando a gente traz essas coisas para o cristianismo, nós estamos, de alguma forma, transformando a nossa vida cristã numa vida de práticas judaicas. Veja bem, a gente precisa ter muito cuidado. O comentarista colocou aqui as práticas do judaísmo. Eu vou repetir para vocês que tudo aquilo que a gente coloca como amuleto, como recurso para ajudar na nossa salvação, passa a ser, irmãos, legalismo. Isso é uma doutrina legalista. A nossa salvação está baseada na fé, na obra do sacrifício de Jesus na cruz. Somos salvos pela fé. Eu obedeço para ser salvo, eu obedeço por ser salvo, não para ser salvo. Então, se eu guardo o sábado, se eu deixo de comer camarão para ser salvo, eu estou cometendo um erro gravíssimo, porque o sacrifício de Cristo é suficiente para a minha salvação. Eu não preciso
praticar nada disso para ser salvo, porque o sacrifício de Cristo é suficiente para me perdoar de todos os pecados. Agora, claro, o Evangelho tem regras, o Evangelho tem doutrina, toda a igreja tem lá as suas doutrinas, seus usos e costumes também, a sua doutrina bíblica para obedecer. Agora, nós obedecemos porque temos certeza de que somos salvos. Porque quando o crente perde a sua convicção de fé, é quando ele começa a desobedecer. Quando ele começa a ter dúvidas quanto à salvação, ele fatalmente não vai ser mais obediente. Porque a sua crença está baseada na obediência, pura e simplesmente obediência. Quando na verdade a nossa crença tem que estar baseada no sacrifício do Senhor Jesus. Entendendo que o sacrifício de Jesus é suficiente para o perdão dos nossos pecados. Agora sim, uma vez que eu creio que Jesus morreu por mim e eu creio que eu sou uma nova criatura, eu obedeço com prazer, com alegria. Se eu pecar, eu me arrependo, eu peço perdão, eu recomeço minha caminhada, mas eu não abandono a Jesus, porque nada me separará do amor de Cristo, nada vai me separar desse amor glorioso, porque eu creio, eu tenho convicção de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único meio para que eu possa chegar no céu. Tá certo? Então, uma vida de legalismo é aquela vida onde as pessoas praticam a lei ou praticam regras para ser salvo. Mas uma vida liberta em Cristo Jesus é aquela onde você crê que você é justificado pela fé e você obedece por amor, com alegria, com prazer, porque você tem certeza de que é liberto, tem certeza que é um salvo. Então você tem prazer, você tem satisfação em obedecer tudo o que Jesus deixou para nós, porque agora você sabe que você é grato a Ele por tudo que Ele fez na cruz pela sua vida. Amém? Bom, Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês tenham uma excelente aula aí nesse próximo domingo. E vocês, por favor, compartilhem aí o nosso vídeo, comentem. É importante que você faça seu comentário aí também. E convide outras pessoas a se inscrever no nosso canal aí para fortalecer também o nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.